Cigarra TV. Diversão, cultura e arte para você. Palavra Viva. Episódio 1. O legado da escravatura. Professora Mônica Lima e Souza. Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco de entrevista da Voz da América. Hoje conto com a presença da professora Mônica Lima. Ela é professora de História Africana na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos. A professora Mônica encontra-se aqui nos Estados Unidos a participar do intercâmbio no âmbito do programa Afro Connection. Professora, muito obrigado pela sua participação. Em primeiro lugar, como é que a professora olha para o legado da escravatura e a ligação com os Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, o legado da escravatura é algo que nos une, é uma história em comum que temos, Brasil e Estados Unidos, e que compartilhamos com grande parte do continente americano, né? É um legado que ele marca as nossas sociedades com alguns aspectos muito importantes. Um deles é a desigualdade. A desigualdade que é uma desigualdade que nos nossos países ela também tem um recorte de origem étnico-racial, né? Um recorte que tem a ver com essa história da escravidão. O segundo aspecto importante do legado da escravidão é a violência. A violência ela faz parte do ethos constitutivo da sociedade escravista. Então, quando você tem uma sociedade escravista por longo tempo, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, você tem essa marca da violência sobre as pessoas e sobre as pessoas negras em especial. Então, esse é um legado da escravidão. Mas um terceiro legado, que é um legado que eu diria que mostra a nossa força vital, a nossa capacidade de resistir e de se afirmar, é toda uma riqueza cultural, né? Na música, nas danças, na nossa culinária, no nosso vocabulário, que tem a ver com essa história da presença africana. Os nossos ancestrais africanos, eles não só produziram uma riqueza imensa para os nossos países, né? Para os Estados Unidos, para o Brasil, como eles também produziram uma cultura vibrante, pujante, que hoje, inclusive, faz parte da identidade, né? Tanto da identidade brasileira quanto da identidade estadunidense. Você pensa no jazz, você pensa no rock, você pensa no soul. Que é isso, se não a marca africana? E no Brasil, você pensa nos vários ritmos brasileiros, no samba, na bossa nova. Tudo isso é legado dessa história terrível, dolorosa, mas que essas pessoas afirmativamente fizeram surgir também. Mas a sociedade de hoje, na opinião da professora, tem consciência desse legado, tem consciência do impacto desse legado? Falo da sociedade atual. Eu não diria a sociedade como um todo. Eu acho que falta muito ainda em termos de divulgação, disseminação, de produção de muito material bem feito, né? Audiovisual, sobretudo, porque hoje estamos numa sociedade de imagem, né? Muito mais do que uma sociedade só do texto. Falta produzir muito material, muito documentário, muitos escritos e na educação. Então, acho que para ter uma consciência, a consciência ela não nasce com a pessoa, né? Ela é construída. E para ser construída, ela precisa de instrumentos, né? Então, acho que a gente precisa, nós todos, entendermos como é importante essa história para levarmos essa história bem contada, né? Bem contada para cada vez mais pessoas. E falando em consciência, a professora já tem uma longa jornada de experiência como professora e está aqui nos Estados Unidos. Como é que olha para essas duas realidades em termos de consciência do legado da história africana? Fazendo uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, qual é a sua opinião, professora? Eu vejo que aqui nos Estados Unidos, né, em termos do discurso, né, da afirmação,
nos espaços de mídia e da presença de descendentes de africanos em posições de destaque. Os Estados Unidos está, de fato, numa situação de mais avanço do que o Brasil, né? Porém, no Brasil nós temos experiências bastante positivas nos últimos anos, e uma delas é uma legislação para a área de educação que tornou obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira e da luta dos negros no Brasil para todas as escolas, públicas e privadas, de todo o país, desde a educação infantil até o ensino médio, o que obrigou as universidades que formam professores também a incluírem esses conteúdos nos seus currículos. E isso vem resultando também numa produção de livros didáticos e de material para professores. Ou seja, temos avanços em diferentes campos. A nós, brasileiros, falta ainda avançar em questões de ocupação de cargos de poder, sobretudo, mas temos avançado nesse campo da educação. Certo. Ativistas de Santos querem fazer um cruzeiro em 2025 para recriar a rota dos escravos. Qual é a opinião da professora em relação a este cruzeiro? Bom, eu acho assim, a meu ver, um tema polêmico, né? Um tema a ser discutido, porque a gente, quando lida com a memória da escravidão, né? E eu posso falar isso muito de perto, porque eu participei da redação do dossiê de candidatura do Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico situado no Rio de Janeiro e que é considerado o maior símbolo da entrada de africanos escravizados nas Américas, né? E foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, eu fiquei muito envolvida nessa discussão. Como é que você trata a memória da escravidão, ao mesmo tempo, sem esquecer que é uma história de dor, de violência, de construção da desigualdade, e atrai um turismo de memória? Porque é evidente que é importante ter um turismo de memória, que as pessoas possam ir aos lugares, né, e possam se encontrar com as suas origens, encontrar com as origens dos antepassados, conhecer essa história pelo caminho, pelos lugares. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser lidado com muita delicadeza, né? A mesma coisa, vou comparar o incomparável quase, mas vou comparar. Você não vai a um campo de concentração em Auschwitz, em Birkenau, e faz uma festa. Não pode, não pode. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de uma memória de violência. Então, você tem que lidar com muita... Ao mesmo tempo, é importante a existência dos campos de concentração como lugares de turismo de memória, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, um roteiro desses, se for dirigido com delicadeza, com respeito, com consciência, como esse termo que você usou, eu acho positivo, porque o turismo de memória é uma das áreas de turismo que mais cresce no mundo hoje. Nós queremos um turismo de memória para o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Mas tudo feito com muito respeito e com uma consistência histórica, que acho que é importante também, né? Então, voltando à sua pergunta, eu não acho ruim por princípio a ideia desse cruzeiro, mas ele tem que ser pensado com muita seriedade, né? Sem deixar de ser um momento de emoção, sem deixar de ser um momento para celebrar os laços. E eu acho bonita a ideia de você recuperar os caminhos, né? Porque quando você faz o caminho, que aqui vocês chamam em inglês, né, da Middle Passage, a passagem do meio que a gente chama de travessia, quando você reconstrói essa rota, você reconstrói histórias, né? E a memória, ela é uma coisa poderosa, né, para criar laços. Permita-me recuar, qual é o verdadeiro impacto do colonialismo, principalmente nos países africanos? Eu volto à questão da construção da desigualdade. O colonialismo aprofunda a desigualdade e, a meu ver, aprofunda o racismo. Claro que já existia. Essa construção ela não se fez
do dia para o outro, mas o colonialismo aprofunda essa desigualdade e aprofunda num mundo em que, internacionalmente, né, você tem os espaços que controlam o poder e o dinheiro e os espaços que fornecem a riqueza, porque é diferente de quem tem o dinheiro e o poder e de quem tem a riqueza. Qual é a riqueza do mundo de hoje? São as reservas naturais, né? São as grandes reservas naturais. Essa é a grande riqueza que o mundo tem hoje, né? O grande, vamos dizer assim, o grande tesouro, né? Então o colonialismo ele constrói uma dependência, né? E a gente não pode fugir desse conceito, que vai resultar no que a gente tem hoje. Agora, isso que você falou de Moçambique... Exatamente, e num contexto em que já há muita modernidade, permita-me usar essa palavra, como é que vamos resgatar a identidade cultural que, de uma certa forma, ficou meio apagada com o colonialismo nos dias de hoje, principalmente para as novas gerações? Pois é, eu acho que é possível um diálogo entre a modernidade e as heranças tradicionais. Eu acho totalmente possível. Hoje a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil que acho que a gente pode levar para Moçambique. A gente vê grupos indígenas no Brasil que fazem rap em línguas indígenas. Então, essa é uma forma de preservar as línguas indígenas entre os mais jovens, que você traga o ritmo, a dança, a música. E se a gente for lá atrás, nas origens do rap, né, Rhythm and Poetry, é algo que vem lá de trás, que vem dos nossos ancestrais africanos. Olha que encontro bonito. Então, você tem uma modernidade, você tem a internet possibilitando que grupos, né, afro-brasileiros encontrem-se com grupos afro-americanos. Você tem uma série de coisas que a modernidade também facilita. Eu não tenho dúvidas que a modernidade ela é dura, né? Ela não, vamos dizer assim, ela não vem valorizando e reconhecendo toda essa sabedoria que é a sabedoria ancestral. Mas a gente também é bom de resistir, de encontrar brechas no caminho. Obrigado, professora, pela sua participação.